Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Wilder Salles. Nós vamos meditar aqui hoje na história de Davi e de Golias, um texto bem conhecido e eu creio que Deus vai falar ao seu coração através desse estudo. Nós vamos aprender aqui 5 lições através desse texto, então fique comigo até o final do vídeo, porque você vai acrescentar muito no seu conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Gostou da ideia do vídeo? Deixa o seu like. Se você está chegando pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre que sair um vídeo novo você receber em nome de Jesus. Vamos meditar então no texto? Nosso texto está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, tá bom? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Minha garganta está um pouco turva, porque eu estou um pouco ainda recuperando de uma gripe, então se eu tossir aqui, se falhar um pouco a garganta, é normal, tá bom? Estou recuperando de uma gripe e faz parte. Mas vamos aqui meditar na palavra de Deus? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha que palavra forte para a gente aqui já tirar uma primeira lição. O Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele chegou até Saul e falou: olha, não desfaleça o seu coração, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar esse inimigo. Por quê? Porque eu creio em Deus e eu sei quem eu sou diante de Deus. Então já temos aqui uma primeira lição que eu quero colocar para você. Davi sabia quem ele era diante de Deus, tá bom? Tinha total confiança no Senhor. E eu queria que você refletisse sobre você também. Quem é você diante de Deus? Você tem essa confiança? Quem é você diante do Senhor? Você crê que Deus é contigo? Que você tem servido a um Deus poderoso? Que pode te dar vitória sobre os Golias da vida, os gigantes da vida? Porque Davi, ele falou isso para o rei Saul. Ele tinha total confiança. E aí o Saul, ele até tenta argumentar com Davi. Eu quero ler para você o versículo 33 e 37, para você entender o porquê dessa primeira lição. Porém, Saul disse a Davi: Contra esse filisteu você não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha o leão e um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão à da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Meu irmão, muito forte isso, esse entendimento. Davi falou: olha, assim como Deus me deu vitória diante do urso, diante do leão, assim Deus me dará também diante desse filisteu. Ou seja, Davi, ele tinha essa total confiança que Deus era com ele. Ele sabia quem ele era em Deus também. E aqui nós aprendemos essa primeira lição, que é saber quem você é diante de Deus, meu irmão. Quem é você diante do Senhor? Davi sabia quem ele era e tinha total confiança no Senhor. Amém? Nós vamos continuar que tem mais. São 5 em nome do Senhor Jesus. Versículo 38 diz assim o texto: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs na cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Então Saul foi lá, pegou a sua armadura e colocou em Davi para que ele fosse lutar contra o gigante. E aqui temos mais uma lição sobre usar uma armadura que não provém de Deus, meu irmão. Por que eu estou te falando isso? Vou colocar para você aí, ó. Para você vencer as lutas dessa vida, você precisa da armadura de Deus. Por que da armadura de Deus? Se você ler lá o livro de Efésios 6, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a armadura de Deus. Você vai ver que você precisa da armadura de Deus para enfrentar o inimigo. E o nosso inimigo não é físico, ele é espiritual. Você precisa dessa armadura. E eu vou te dar um exemplo aqui de Davi, quando ele colocou a armadura de Saul. Versículo 39 e 40, diz assim: E Davi cingiu, se colocou a
a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Olha que interessante esse texto. Davi colocou a armadura e ele não conseguiu nem andar, meu irmão. Por quê? Porque aquela armadura era uma armadura física, mas aquilo ali não lhe garantia a sua proteção. Não garantia que o inimigo não pudesse destruir aquela armadura. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. A armadura física, ela não vai te proteger como a armadura espiritual do Senhor. E Davi tinha essa convicção. Na hora que ele colocou a armadura, ele não conseguia nem andar, porque Deus não queria aquelas vestes sobre Davi. E tem vestes que Deus não quer sobre você. Deus quer sobre você as vestes espirituais. Tá dando para você entender? Davi, ele tinha o revestimento espiritual. Ele pegou ali o seu cajado, algo simples, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, na sua sacola e foi para a batalha. Por quê? Porque ele sabia que a sua vitória não viria, meu irmão, daquela armadura, mas viria do Senhor. E Deus, ele pega coisas simples, improváveis e faz um grande milagre. E você vai entender o que eu estou te falando. Mas vamos continuar aqui. Nós temos já aqui uma terceira lição e eu quero colocar para você na tela. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Olha só essa terceira lição. O inimigo sabe que se você usar a fé, você é muito poderoso para Deus. Por isso, ele tenta o quê? Te intimidar. Exatamente isso. Isso era o que o Golias estava tentando fazer com Davi, tentando intimidar ele. Rejeitou ele por ele ser novo, né? Realmente Davi era um jovem nessa época, segundo alguns teólogos, ele tinha entre 15 a 17 anos, era um menino jovem, não tinha experiência de guerra, mas ele tinha, meu irmão, o poder de Deus em seu favor. Ele tinha o poder do Deus Todo-Poderoso em sua vida, e é isso que faz a diferença. Então o inimigo, ele vê que Deus pode te usar, ele vê que Deus pode fazer algo na sua vida, o que ele faz? Ele tenta te intimidar, ele tenta paralisar você, colocar medo em você, enfim, fazer você desistir daquilo que Deus possa fazer na sua vida, porque ele sabe que você, em Deus, é uma arma poderosa. Então a nossa terceira lição é essa, que se você, meu irmão, usar a sua fé, você vai ser muito poderoso, muito poderosa em Deus para vencer todo o mal. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar o texto. Versículo 44 e 46, diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, tentando intimidar Davi, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, olha as palavras de Davi: tu vem a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que forte isso. Davi não se intimida com aquela ameaça, mas ele tem uma convicção, a certeza. Deus é comigo. Meu irmão, você precisa ter essa convicção no seu coração. E para isso estar em você, essa fé, você precisa estar na fé, meu irmão. Estar buscando a Deus, servindo a Ele, para que essa convicção esteja em você. E a hora que surgir um gigante, um Golias, você não vai se intimidar, mas você vai estar firme, porque você vai ter a certeza. Deus é com você. Amém? Glória a Deus. E aqui temos uma quarta lição que eu quero colocar para você na tela, em nome de Jesus. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Davi colocou a sua confiança totalmente no Senhor e tinha a certeza que Deus lhe daria a vitória. E essa tem que ser a sua confiança, a sua certeza, que você vai também ter a vitória. Eu não sei o que você enfrenta, o problema, a luta, mas nós aprendemos aqui uma forte lição. Temos que ter essa confiança em Deus. Essa confiança que
Deus vai nos dar a vitória. Davi, ele olhava para o gigante como apenas o inimigo que seria derrotado, mas não como um problema sem solução. E é essa a nossa visão espiritual. Você tem que olhar para o problema e falar, não, Deus é comigo e eu vou vencer porque o Senhor, ele vai me dar a vitória. E foi o que Deus fez na vida de Davi. E eu quero continuar o texto. Versículo 48 e 49. Diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu na testa. A pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, Davi teve a sua vitória. Por quê? Porque Deus era com ele, meu irmão. Deus era com ele. Deus lhe deu a vitória. E Deus também é com você e quer te dar a vitória se você usar a sua fé, se você não se intimidar, se você colocar em prática essas 5 lições. Eu vou te entregar agora a 5ª e última, porque Davi, ele fez isso. Ele não fugiu da batalha. Você vê no texto que ele correu para se encontrar com o filisteu, correu ao combate. E a 5ª lição é essa: não fuja da batalha, pois ela pode mudar a sua vida. Exatamente isso. Eu sei que aqui ninguém quer passar por batalha, irmão. Quem vai ficar procurando guerra, batalha, problema? Ninguém. Mas se surgir uma batalha, veja ela como uma oportunidade para você mudar de vida, para você fazer a diferença e ali mudar a sua história. Porque até aquele momento Davi não era conhecido. Depois daquele dia, Davi se tornou conhecido e ali os planos de Deus já estavam acontecendo na sua vida. Então ele não fugiu da batalha, ele foi e correu diante da batalha. Ou seja, ele usou a sua fé porque ele tinha certeza que Deus era com ele. Então a 5ª lição é essa: não fuja da batalha, pois ela vai mudar a sua vida. E para a gente finalizar, versículos 50 e 51. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha, matou, lhe cortou a cabeça, e vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Ou seja, o inimigo foge porque ele sabe que Deus é com você, meu irmão. Deu para você entender essas 5 lições? Então, anote aí no seu caderno, na sua agenda, medita sobre essas lições que aprendemos aqui com Davi, que era apenas um jovem, não era nem rei nessa época ainda. Ele era um moço, um menino, mas ele tinha uma fé sobrenatural e ele venceu aquele problema, aquele gigante. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus era com ele. Deus é com você também, tá bom? Deus é com você. Se você vive, meu irmão, a prática da palavra, coloque isso no seu coração. Deus é contigo e ele vai te dar a vitória. Glória a Deus! Deu para você entender? Eu espero que você tenha compreendido. Eu procurei explicar de uma maneira bem simples, objetiva aqui, para que você compreenda a palavra de Deus. Você pode depois ver novamente esse vídeo, rever, anotar ali as 5 lições, porque vai abençoar a sua vida. Deixa aqui o seu comentário, eu vou estar respondendo o seu comentário, vou estar interagindo com você. E eu quero pedir, antes de encerrar o vídeo, para você compartilhar esse vídeo, meu irmão, com 3, 4 pessoas que você conhece aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, nos seus grupos, enfim. E Deus vai abençoar outras vidas. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Um forte abraço.